Fala pessoal, como estamos? Análise, revisão mensal do mês de abril disponível para vocês. Vamos passar aqui por alguns tópicos, como foi o mês que foi mercado, principalmente no dólar, muito de tendência, mercado muito direcional. Isso favorece demais nossos operacionais com os melhores payoffs. Então, sempre lembrando, dentro da nossa base operacional, temos operacionais de tendências, de reversões e de consolidações. Tudo que nós seguimos, que tem base, tanto em Albrooks, como o Vélez, como também a base estatística nossa da GT Invest, onde fazemos todos os cálculos de volatilidade histórica do dólar. Consequentemente, elaboramos fórmulas e com essa base estatística de validação conseguimos fazer a sua gestão de risco e planejamento estratégico de longo prazo, que em todos esses anos fazemos e, com certeza, com muita eficácia, muito assertivo para todos os nossos alunos que durante os últimos 5 anos passaram por nós. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui como foi o último mês. Vou pegar aqui alguns dias aí para a gente pegar, fazer replay, para a gente dar uma analisada, ver como é que foi dentro da nossa metodologia, dentro do nosso racional, dentro da nossa visão de mercado, como foram, né, os dias no mês de abril. E sabemos aí que maio também, estamos seguindo aí um mês também com continuidade de performance muito boa. Em maio também, no final, faremos uma nova análise também nesse mesmo molde, né, com a performance, como foi cada dia, cada relação de pontos, como foi o mês como um todo, certo? Sabemos que eventualmente temos dias fantásticos, temos dias aí que são um pouco mais conturbados, e aí eu quero falar também um pouco também de gestão de risco, planejamento estratégico ao longo do mês, o que fazer, de repente, num dia que aquele dia que o mercado não está respeitando a nossa linha operacional, e aquele dia que está fabuloso também, o que fazer para a gente se proteger e também lucrar com isso, certo? Bom, vamos lá, vamos compartilhar a tela, quero compartilhar com vocês, vamos lá, que temos a nossa planilha de performance, né? Já vamos analisar os dados da nossa planilha de performance. Temos aqui uma base, tá? Para a gente calcular, né? Número de contratos, para a gente ter um norte. Sabemos que nossos alunos, de modo geral, em média, operam com 30 contratos, alguns com 100, alguns com 5, alguns com 1, alguns com 10. Então, utilizando aí uma base aí de 30 contratos, esse último mês aí, percentualmente, foi um mês que foi um pouquinho melhor que o mês de março, que teve 71% de performance, e no mês de abril tivemos 76% de performance, mantendo aí uma performance acima de 70%, que percentualmente é muito bom, só que, assim, em pontos tivemos aí quase que o dobro de pontuação. E como é que isso foi conquistado? Porque o mês ele entregou muito mais estratégias de alvos longos, né? Ele pagou muito mais as estratégias de alvos mais longos, e aqui até para passar para vocês, para a gente entrar num consenso, né? A gente sabe que, de repente, uma estratégia de tendência, de reversão, elas têm alvo máximo de 10 pontos, mas também tem alvos iniciais aí de 5 pontos. A gente, para seguir uma linha racional, né, que geralmente quem opera com menos contratos, ou com um contrato, dois, às vezes não realiza parcial com 5 pontos, então, de repente, aí a gente utiliza essa média de pontuação de 5 pontos para esses alvos maiores e 3 pontos para os alvos menores. Tem muito operacional nesse mês de abril que ocorreu pagando 10 pontos, pagando até mais, mas a gente vai utilizar essa linha racional de 5 pontos para a gente analisar cenários bons, médios, ruins, como foram no decorrer do mês. Analisando, então, por estratégias, a base operacional que nós utilizamos aqui para formatar a nossa performance, deixando de lado operacionais mais arriscados, como IPC, como payroll, como operacional também de gap, também estamos deixando de lado também, e utilizando dentro de estratégias um pouco mais arriscadas o week-off, né? E temos aí pullback MME também, que é uma performance, é uma estratégia um pouco mais arriscada, mas de boa performance também. Tivemos então, no mês aqui de abril, pullback MME com 4 ganhos, 0 stop, 100% de performance. No último mês, tinha vindo aí com a performance boa também, né? Não tão lucrativa, mas boa, lucrativa, sim. Tivemos o Wyckoff mais uma vez oscilando, o Wyckoff não teve uma performance muito boa, e mais uma vez o Wyckoff, quem tem poder de mesclar peso de mão, é uma estratégia menos técnica, onde você posiciona ordens por regiões de valores, mas não necessariamente, às vezes, dentro de análise técnica. Fazer um gatilho não utiliza gatilho em Wyckoff, tá?
Trend M9, mês de Trend M9, tá? Mês fantástico para Trend M9, tendência em média de 9, onde a performance foi fantástica, e isso utilizando apenas o princípio de gatilho. Quem faz aí a mescla de conceito de gatilho ou toque de Wyckoff, na média, aí conseguiu até um pouco mais aí de performance. Mas, enfim, performance excelente. Tivemos 12 oportunidades, a média dessa estratégia é de 6 a 8 oportunidades por mês, né? Acima de performance percentual também, porque historicamente a performance aí com risco retorno 1 para 1, 5,5, aí a gente tem uma média aí de 70%, 66%, 68% de performance, então foi bem acima de performance devido ao mercado direcional que foi no mês de mês de abril, certo? Operacional de máximas mínimas, 50% na máxima, 67% na mínima, então máximas e mínimas englobando aqui não foi tão bom no mês de máximas e mínimas, no mês passado foi melhor, né, a performance, 100% nas mínimas, 50% nas máximas, e ajuste, 2 ganhos, 1 stop, não teve muita oportunidade, e performance de 67%, nada de mais, nada de menos, não faria muita diferença aí. Quero pegar só máximas e mínimas ajuste, não teria resultado muito positivo. Quero operar só máximas e mínimas e Wyckoff, me sinto mais confortável. Tá? Exigia alvos maiores para ter um mês melhor em operacionais de tendência. Quero operar só tendência, um mês de consolidação. Aí vai fazer diferença. Então, o ideal é que se tenha pelo menos essas 6 estratégias no seu hall de utilização, para que vocês. A gente não vai saber quando é que é um mês de tendência, quando é um mês de consolidação, um mês de reversão. Então, você tendo essas cartas na manga, utilizando cada uma quando o cenário surgir, no final você vai saber o que foi melhor, certo? Cruzamento, 3 oportunidades, 3 ganhos, 100% de performance, cruzamento da 9. Cruzamento da 20 também estamos deixando de lado, está muito esticado, exigindo stops maiores, não é que não pague, mas está exigindo stop maior do que 7, 8, quase 10 pontos aí de stop, é muita coisa, não é recomendável stop tão grande assim. Certo? Bom, vamos lá. Passamos aqui por essa performance, temos aqui o micro, né, da base de dados, né, só para a gente analisar um pouco essa base de dados, eu quero passar com vocês aqui, né, então, só para a gente relembrar, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para ficar um pouco mais visual para todos, que nós temos o seguinte, né, tivemos aqui estratégia da média de 9 dando ganho aqui no dia 2, no dia 3 também, no dia 4 sem oportunidades, dia 5 teve estratégia da média de 9 e o Wyckoff pagando, enfim, começo de mês espetacular, e para quem trabalha com metas menores, já poderia ter batido meta aqui no dia 5, né, pegou aqui 5 pontos, 5, 5, aqui já são 15 pontos, mais um Wyckoff aqui, 3 pontos, dia 18, 5 pontos, 18 pontos, né, no dia 5, de repente você trabalha com uma meta menor, trabalha com uma alavancagem maior, poxa, trabalha com 50 contratos, já fez 15 pontos aí na base, quantos? 7,5, né, 7.500 reais, então já poderia já ser bem interessante, de repente, com a proteção de capital, não sei como é que vai ser o restante do mês, mas começa a oscilar, de repente já poderia até ter encerrado o mês, mas pô, no dia 5, não sabemos, né? Tem meses que começam oscilando, depois dá uma disparada de pontos, depois maneira. E geralmente, aí, até falando um pouco de gestão de risco, alguns nessa disparada batem meta e encerram. Muitas vezes dia 15, 16, 18. Por quê? Não sabemos. Às vezes tem um final de mês que é um pouco mais complicadinho, pode, de repente, destoar a performance até entregar ganhos de volta, certo? Bom, mas posteriormente continuamos aí, dia 8, né, veio o final de semana, dia 6, 7, dia 8, tivemos aí também outros ganhos, dia 9 também, né, tivemos aqui no dia 10, enfim, muitos ganhos até o dia 10, né. A partir do dia 11 começou uma parte aqui de oscilação, onde teve ajuste com ganho, Wyckoff com stop, tivemos aqui depois no dia 12, deixa eu ajustar aqui a formatação de tela. Depois, no dia 12, aqui tivemos aqui a média de 9, que foi um mês fantástico para ela, pagando de novo. Depois, no dia 15, teve 2 stops de 5 pontos. Aí, dia 15 dá um baque, né? Tá dando tudo certo, né? Mas, enfim, falando de metas, se não tivesse pegado as primeiras oportunidades, pegou depois, já teria encerrado o mês, tá? Provavelmente sua meta é de 15, 20, 30 pontos até o dia 15 em pontuação. A gente pegar essa última aba,
a gente já tinha 42 pontos disponíveis para se pegar. Um contrato, R$ 420, 10 contratos, R$ 4.200. Então, já tinham muitos pontos disponíveis, tá? Dito isso, né, vamos lá para a gente pegar e dar uma olhadinha na continuidade do mês após o dia 15. Primeira quinzena muito boa, fechando aqui o dia 15 aqui com 2 stops, e aí depois vem aí alguma oscilação, vem um dia 16 com ganho, dia 17 com ganhos, depois dia 18 com perda, dia 19 com perdas e ganhos, muita oportunidade, nem todas efetivas, dia que fecha no negativo, mas também aqui a gente já poderia, que tem 2 stops de cara, de repente poderia ser prudente até parar depois desses 2 stops, se não tivesse alcançado a pontuação, né? Depois vem aí temporada boa novamente, aí, com ganhos no dia 22, ganhos no dia 23, 3 oportunidades, né, de ganho no dia 23, um excelente dia no dia 23, depois dia 24 teve ganho, depois no dia 25 teve stop e ganho, mas stop de alvo um pouco mais curto, ganho de stop de 5 pontos, ganho de alvo um pouco mais curto, e aí fechando negativo no dia -2 só, e depois no dia 26, excelente dia também para nós. Dia 27 não teve oportunidades, 27, 28, se não me engano, foi final de semana, depois dia 29 não teve oportunidades, e dia 30, último dia do mês, não operamos. Então, último dia e primeiro dia não operamos, tivemos aqui, ao todo, a pontuação de 64 pontos só dentro das estratégias, tá? Só dentro do que é operável, dentro do nosso racional das estratégias que estamos utilizando aqui, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos para gráfico, vamos analisar aqui o gráfico, estou aqui com o gráfico do mini dólar para o mês de... Vamos lá para o gráfico do mini dólar para o mês de abril. Só checando aqui para a gente pegar do começo, tá, gente? Começo do mês de abril. Vamos chegar lá, estamos aqui no dia 16. Vamos indo aí só para a gente chegar aí para o dia 2. A gente vai analisar aí dia a dia. Para facilitar a análise, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos colocar aqui o indicador da GT, tá? GT V13, onde demarca as regiões por dia, tá? Então fica um pouco aqui poluído, mas é importante. Não, mesmo que não use no dia a dia, às vezes colocar para ver as regiões bem demarcadas é bom para saber, tá? O TR, pontos de decisão, também é um bom indicador para utilizar, além do da GT, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vê o mercado abrindo em região de médias, onde fazemos nada, e Candle 12, o nosso gatilho, né, o nosso indicador, que vou até mostrar para vocês aqui, 13B, né, versão V13B, nome gatilho, indicador, ele demonstra a coloração, o nome, né, do que se refere à estratégia. Estratégia você verifica na GT Academy, todo como é a forma de utilização, e também pode me perguntar, pode perguntar ao Fábio também, qual que é a forma de utilização das estratégias também de TM9, ajuste, máximas e mínimas, é importante, e o indicador ele vem para auxiliar, e a alteração de coloração, regra de coloração também que nós temos aqui para os nossos alunos. Então, deu TM9 aqui, subiu aqui pagando a estratégia, deu proteção de stop aqui para a entrada da estratégia, bateu aqui 5 pontos desde o ponto de entrada, então TM9 aqui pagaria 5 pontos, não pagaria mais pontos nesse dia, né? E depois aí a gente vê um ajuste já fora do nosso horário operacional, que é até meio-dia, o mercado fica um pouco mais estagnado, mas até pagaria o operacional de ajuste, reversão em zona de ajuste. No dia 3 aqui, a gente teve aqui o mercado vindo buscar aqui região de máxima rompida, só que ele vem dar um gatilho aqui de TM9 falso, né? Isso aqui não é situação de venda, você vê o mercado um pouco indeciso, mas depois, posteriormente, aqui ele vem aqui dar esse gatilho de TM9, onde você faria, fazendo uma negociação, você conseguiria proteger o seu stop atrás de 2 até 3 zonas de proteção, que seria o gatilho, seria
a média de 9 e a média de 20. Então, fazendo isso com um alvo limpo, você teria um ganho de 5 pontos, nada mais do que isso. E depois aí até tem reversão das médias aqui, mas a região estava um pouco poluída. Nada mais também dentro do horário operacional das nossas estratégias. Dia 4. O que tivemos aqui no dia 4? Tivemos aqui um mercado de TM9 não aplicável, né? Porque o mercado ele faz um gatilho na média de 9, mas ele tem barreira de preço aqui, né? Barreira da região de 200, e o mercado está fazendo um gatilho de compra numa tendência macro de queda, né? Topos e fundos descendentes, gatilho de compra para TM9, que é operacional de tendência, é igual conflito não aplicável nesse dia, assim como posteriormente veremos também um outro dia que não é aplicável, certo? Bom, temos aqui o dia 5. Dia 5 aqui, provavelmente P96, payroll, né? Disparada de notícia, tem aqui gatilho, quando é horário de notícia de payroll, é mais arriscado, sobe pagando aqui para o back MME, depois o mercado vem fazer essa TM9, não tem tendência, não é aplicável, depois o gatilho de M200 sobe para pagar. Então, até as situações mais arriscadas subiu pagando, o mercado também toca aqui em região de máxima e retorno, que seria o Wyckoff aqui também, para pagar, né? É isso, sem grandes oportunidades claras após isso. Depois nós temos aqui mercado, topos e fundos descendente, gatilho de queda de TM9 fazendo situação de venda. Aqui a gente teria aqui operacional de TM9 aqui disponível e pagante para nós, tá? Depois deu outros gatilhos aqui de tendência de queda e aqui mais claro ainda CRM9, né? Depois fazendo o cruzamento da 9 com a 200 aqui, stop protegido atrás da 200, stop protegido atrás da 200, temos aqui alvo limpo até região de mínima aplicável, CRM20. Deu depois também CRM20, só que aqui, como eu tinha dito para vocês aqui um pouco mais cedo, muito esticado, as proteções de stop tem que ser pelo menos na média de 9, sendo que o CRM20 é sobre 20, então o stop teria que ser maior, arriscado, né? Depois ele vem aqui buscar região de mínima aqui, já fora do horário operacional, né? Após meio-dia, nada aplicável. Dia 8 a gente vê claramente aqui TM9 para aplicação, alvo limpo, mercado rompendo aqui região de mínima, vem aqui, volta para testar a média de 9, proteção de entrada, protegida, entrada na média, proteção de stop, acima dos candles, acima da média de 9, acima da média de 20, super operável, pagando aí mais de 10 pontos para nós, né? Uh, Dia 10 aqui, dia de PC, provavelmente com essa super vela, então não aplicamos, apesar de pagantes aqui, CRM9, CRM20 pagantes, não aplicamos nenhum dos dois aí, mesmo que sejam extremamente pagantes, horário de notícia, não fazemos operacional. Aqui não fazemos nada porque abrimos zona de confusão, tá? Nada operável. Depois, TM9 também, deu entrada, proteção de stop, proteção atrás de quinta, proteção atrás da média, super entrada e pagante também, mais de 10 pontos operacional de TM9. Ajuste aqui na abertura, no dia 11, tivemos aqui gatilho de ajuste, entrada, fez proteção de stop atrás do candle anterior, fez negociação de preço, alvo limpo, sem bater em média, pagante, né? Pagante no limite, nada mais, nada menos do que a fórmula. E é isso. Depois ele chega aqui em região de média móvel, média se revertem, não acontece mais nada aqui, o mercado fica confuso em região de ajuste e região de média. Aqui, dia 12, né? Dia 12 que a gente vê TM9, mais uma vez aqui, mercado protegendo stop, alvo limpo, super pagante, mais de 10 pontos para o operacional. Lembrando que para a base de dados considerei apenas 5 pontos os ganhos, mas pagou 10, então você vai vendo aí que tem alguns dias de 10 pontos que pagaram para caramba, até mais. Até esses dias aí fiz aí uma operação de 19 pontos, até postei na minha rede social. Mas vamos lá. Temos aqui depois mercado abrindo aqui no dia 15 em região, vem buscar aqui região de ajuste, barra de ignição, arriscado. Médias cruzando, arriscado. Daria para fugir esse stop? Daria. De week-off, de ajuste. Deu stop? Para a base de dados vai como stop. Daria para fugir? Como? Médias cruzando contra, barra de ignição contra. Mesma situação depois de week-off máxima, que seria arriscado. Week-off máxima, inclusive, retirando o que eu acabei de falar, horário de notícia não aplicável nesse dia. Depois TM9 falso, né? Veio aqui
pagou tudo até então, e nesse dia veio dar violinada, né? Exceto negociações magníficas de preço, stop TM9, gatilho aqui de candle 28, stop do operacional. Foi um dia mais complicadinho, dia 15 e acho que dia 19, são dias um pouco mais complexos. Depois aqui, no dia 16, tivemos aqui, o mercado subiu aqui, dando oportunidade, só no final do nosso horário operacional, TM9, aplicável, proteção de stop, 10 pontos pago em 5 minutos, até mais, isso aqui foi um candle de até 15 pontos, então pagou muito rápido, depois do operacional de TM9, mês fantástico para o operacional. TM9 aqui dia 17, também outro aqui que pagou fantasticamente bem, proteção de stop, super protegido atrás das médias, magnífico, depois bate aqui, ó, Kindle 4, bate em região de ajuste, sobe, pagante também, Wyckoff ajuste. Depois deu outros gatilhos aqui de ajuste, vou fazer aqui, pagou, gatilho de Kindle 11, mas é mais arriscado por ser segundo toque, não vai para a base de dados como ganho, mas quem tomou risco pagou o operacional. MM200, gatilho aqui, entrada aqui do seguinte, pagante também, operacional de pullback MME. Aqui no dia 18, depois temos aqui abertura, cruzamentos na abertura não contabilizados, por serem na abertura pagantes, cruzamentos pagaram, principalmente CRM9, já era 9,10, 9,15 aqui para aplicação já mais tranquilo. Tiveram pessoas que pegaram aqui 10, 15 pontos também nesse cruzamento, tomaram risco e foram bonificados. Depois, posteriormente, CRM9 aqui, Kindle 8, para entrada aqui em Kindle 9, essa operação não pagou, operação que deu outro stop de TM9, tá? E é isso. É isso. Depois de 19, dia mais complicado do mês, onde tivemos aqui gatilho em candle 1, entrada em candle 2, foi proteger stop rente ao candle seguinte, poderia ter pego seu stop e depois descido. Alguns pontos de entrada de alguns deu ganho, né? Eu acredito que mais ou menos 40% dos nossos alunos tiveram ganho nesse operacional pela volatilidade e uns 60% aí que operaram tiveram stop. Eu acredito que, enfim, para a base de dados consideramos como stop, mas muitos tiveram ganho pela negociação de preço a partir da abertura do candle seguinte. Entrou no ponto de abertura, stop. Negociou o preço, alguns tiveram ganho, outros tiveram stop violinado, pegar o stop e depois descer. Quem opera dólar cheio só deu gatilho no candle 2, depois desceu pagando lindamente essa operação. Chega em região de ajuste para posicionamento de ordem Wyckoff, 2,5 pontos e depois reverte, não pagou Wyckoff. Depois, gatilho aqui, pagou? Não, não deu gatilho. Apareceu aqui como TM9, mas seria de região de ajuste, não pagou stop, ou seja, 3 stops seguidos nesse dia aqui. Pô, sacanagem, né? E aí, como que eu faço? Se você tomou 2 stops seguidos, às vezes é melhor parar. Mas nesse dia, essa decisão ia te tirar possibilidades de CRM9 pagante aqui, pelo menos 5 pontos, pagaria até 10 pontos, tá? Toque de Wyckoff aqui em região de mínima, pago. Depois, gatilho de mínima, negociou preço, pago. Então, teriam 3 ganhos posteriormente. CRM9, Wyckoff mínima e gatilho de mínima daria um ganho. Até o TM9 aqui, mas aí tinha barreira de mínima não recomendável, execução contra barreira. Dia 22, TM9. Deu aqui gatilho Candle 1. Tá, esse gatilho Candle 1 aqui foi TM9, mas não tem uma tendência formada, mas foi em região de ajuste, tá? Então seria TM9 e ajuste. Vou entrar na abertura do Candle seguinte. Barreira de média móvel de 200. Vou negociar um pouco para me livrar da barreira, né? Vou proteger meu stop. Protegeu muito rente, daria stop violinada. Proteger um pouco mais stop atrás da média de 9, média de 20, ganho tranquilo, rápido de até 5 pontos. Depois, posteriormente, aqui, gatilho de MM200, né? Às 10h10, gatilho de candle 15. Se fosse fazer entrada protegendo stop, não daria para proteger stop, ficaria na pedra. Se fosse fazer aqui, teria ganho poluído pelas médias. Não foi contabilizado. Quem tomou risco pagou operacional. Quem pegou os outros gatilhos aqui com alvo um pouco mais limpo, pagou bonitinho, tá? Depois aqui o mercado ele vem aqui buscar a região de mínima, a primeira linha bateu, voltou, Wyckoff pago mínima, depois gatilho aqui não foi considerado pagante, mas foi segundo toque, mas pagaria, tá? Segundo toque de região de mínima, gatilho que pagou bonitinho. Agora cenário de livro,
no dia 23, gatilho de mínima, bonitinho, entrada aqui, protegeu aqui, stop, atrás de mínima, atrás das médias, médias cruzando a seu favor, bingo, cenário claro. TM9, vou fazer TM9, como é que tá aqui? Consegue proteger stop, stop de proteção, atrás das duas médias, atrás do que no gatilho? Bingo, cenário claro. MME 200, depois gatilho, vou fazer entrada, proteger stop, protegeu, alvo tá limpo, pago. Pago. Chegou atrasado na festa. Foi lá, viu esse gatilho, entrou, tá pago também. Pagou tudo dia 23, bonitinho, bem bacana, no dia 23. Depois, dia 24, aqui o mercado chegou aqui para dar aqui gatilho em região de média de 200, gatilho em média de 200. Foi fazer entrada, quis proteger stop, depois na oscilação ele foi e pagou. Cenário mais arriscado, né? Tinha uma média aqui com barreira, mais arriscado, mas pagou, certo? Beleza. Depois aí, você veio aqui a dar gatilho aqui de TM9, tem barreira de média de 200, não recomendável. Pagou? Pagou. Gatilho de TM9 aqui, deu gatilho aqui antes, fui querer fazer entrada, arriscado. Pagaria, poderia tomar violinário, dependendo do ponto de entrada, mas esse gatilho não é recomendável com média de 200 aqui como barreira. Depois, CRM9, passou média, barra de ignição, checklist feito, proteção de stop, entrada, ganho, até 10 pontos, tá? CRM20, cruzamento já esticado, aquele negócio, para proteger stop atrás de 200, muito esticado. Pagaria alguns pontos aí, depois o mercado retornaria, tá? Depois aí vamos aqui para o dia 25, temos aqui mercado chegando aqui em região de mínima, e aí eu vou passar um macete para vocês, né? Aqui a gente tem gatilho de candle 4. Esse gatilho eu coloquei aqui como stop, porque o mercado ele sobe um pouquinho, parece visualmente que é ganho, mas ele sobe um pouquinho, depois ele desce, e aí absorve a ordem, né? Você protege o stop, ele não paga, mas mais do que isso, você protegeu o stop, ele não teria te dado stop até a notícia de 9h30. Viu que está aproximando? Está aproximando o horário de notícia? Retira a sua hora, está com 3,5, 3, 2,5 pontos negativo, tem notícia, 9h27, ainda está com a ordem aberta, retira, porque você está à mercê da sorte, e se for para dar stop, pode ser um stop violinado, tá? Não só de 5 pontos, até de mais pontos, tá? Ganho já seria na sorte. Posteriormente, gatilho aqui em região de máxima, paga bonitinho, operacional de máxima, depois cruzamento aqui de compra em região aqui super arriscado, não recomendável, apesar de pagarem tanto cruzamento da CRM9, que seria até um pouco mais aplicável, com proteção única de média de 9, como o CRM20 aqui também você teria o ganho bem rápido, mas com a região de máximo nada aplicável, cruzamentos com conflitos. Depois aqui, dia 26, a gente tem aqui operacional super claro de TM9, apontamento, entrada, proteção de stop, proteção atrás de média de 9, 20, 200, super proteção, entrada até 10 pontos, pagante operacional, e é isso. Depois ele vem aqui buscar nossa região de mínima, bate região de mínima, dá um calor, depois sobe pagando. Depois gatilho de mínima, sobe pagando, mais segundo toque, mais pagou. Beleza. Depois aqui a gente tem aqui o dia 28, dia tá uma confusão. Deu gatilho de TM9. Tem tendência definida? Alvo está limpo? Não. Então não é aplicável, tá? Não aplicável, mercado de consolidação, operacional de tendência, não aplicável. Foi dia 29, né? Dia 30, último dia do mês, não aplicável, mas não operamos, né? Último dia do mês, mas com fins educacionais, gatilho candle 1, deu gatilho de reversão, fez proteção de stop, tomaria susto, depois sobe pagando. CRM20 na abertura, subiu pagando também, mas estávamos em região de máximo arriscado, mas subiu pagando. Depois TM9 aqui, subiu pagando também os operacionais de tendência média de 9, e foi isso, pessoal. O mês foi excelente para nossos operacionais, bem tranquilo, e estamos aí finalizando a nossa revisão mensal do mês de abril. Vamos que vamos continuar o mês de maio, que seja tão excelente como abril. Logo, logo nos encontramos em mais uma revisão. Quaisquer dúvidas, só me chamar @Fernando Carvalho _GT, @Fábio Cruz GT, e também nas nossas redes sociais, nosso YouTube, enfim, vocês podem nos encontrar também. Nosso WhatsApp está no nosso Instagram, na nossa descrição do vídeo também no YouTube, enfim, e aqui no portal da GT Invest Academy, onde vocês devem estar assistindo também. Essa live ficará salva aqui para vocês, tá bom? Um próspero mês para todos vocês. Meio
gaguejando aqui, meio cansado do final de apresentação, mas espero que vocês tenham gostado e, enfim, até a próxima, pessoal.